As correntes tilintavam contra o piso de pedra negra, enquanto Liora era arrastada pelo salão do Trono das Sombras, o ar carregado de um cheiro metálico de sangue antigo e fumaça de tochas. Seus pulsos ardiam, mas não tanto quanto o rubor que subia por seu pescoço ao sentir os olhares famintos dos guardas lobisomens fixos nela. O rei Vortigern, soberano das ilhas de Obsidra, um arquipélago de penhascos vulcânicos engolidos por névoas eternas, onde clãs de lobisomens disputavam o controle de citadelas escavadas na rocha negra, erguia-se no trono como uma estátua viva de fúria contida. Seus olhos dourados, pupilas dilatadas como as de um predador à espreita, cravaram-se nela no instante em que os guardas a forçaram a ajoelhar. "Levante-se, humana", rosnou ele. A voz grave ecoando pelas paredes úmidas do salão, onde tapeçarias rasgadas retratavam batalhas ancestrais entre clãs e os espíritos das marés furiosas que isolavam as ilhas. Vortigern era o Alfa Supremo, unificador relutante de Pax rivais que se estendiam das falésias fumegantes de Eldrath até as grutas submersas de Talor, onde o Mar Negro rugia como um amante traído. Seu corpo, alto e esculpido por séculos de transformações selvagens, estava envolto em peles escuras bordadas com runas de sangue coagulado, que pulsavam fracamente à luz das chamas. Liora ergueu o queixo, o coração martelando contra as costelas. Ela não era apenas qualquer humana. Era a filha renegada de um clã mercador das terras baixas de Virn, o continente distante que trocava tributos com Obsidra para evitar as invasões lupinas. Mas rumores a perseguiam como sombras. Uma ninfomaníaca insaciável, diziam, uma sedutora que enredava homens e lobisomens em desejos proibidos, enfraquecendo alianças com sua luxúria desenfreada. Agora, capturada em uma rede de intrigas políticas, Pax rivais acusando-a de envenenar o sangue dos alfas com feitiços humanos, ela enfrentava o julgamento do rei. "Você ousa me encarar assim?" Vortigern se inclinou para a frente, os músculos dos ombros tensionando sob a capa. Ele desceu do trono em passos lentos, deliberados, o ar ao seu redor parecendo se aquecer com o calor primal de sua presença. Liora sentiu um tremor percorrer sua espinha quando ele parou a poucos centímetros. O cheiro dele, terra molhada, ferro e algo selvagem, inebriante, invadindo seus sentidos. Seus dedos, calejados por garras que se retraíam e estendiam, roçaram o queixo dela, forçando-a a erguer o rosto. O toque era elétrico, uma faísca que fez sua pele formigar, e ela odiou o modo como seu corpo reagiu, um calor inesperado se acendendo no ventre. "Eu não ouso nada, majestade", sussurrou ela, a voz rouca, mas firme. Seus olhos castanhos, salpicados de ouro como as veias de quartzo nas rochas de Obsidra, encontraram os dele. "Seus clãs me arrastaram até aqui como uma criminosa, mas eu vim por um tratado antigo. Meu pai envia tributos para manter a paz entre Virn e suas ilhas amaldiçoadas. Não sou o monstro que pintam." Vortigern riu, um som baixo e gutural que vibrou em seu peito, ecoando no salão vazio. Os guardas recuaram, sabendo que o Alfa Supremo não tolerava interrupções quando sua fera interior despertava. Ele se aproximou mais, o corpo dele quase tocando o dela, o calor emanando de sua pele como o vapor de uma fonte termal nas profundezas vulcânicas. Liora sentiu a linha firme de seu peito roçar levemente contra seus seios, através do tecido fino de sua blusa rasgada, e um suspiro involuntário escapou de seus lábios. Seus quadris se alinharam por um instante, a pressão sutil de sua forma rígida contra as coxas dela, fazendo suas pernas fraquejarem. Ele a segurou pelo braço, os dedos se fechando como garras suaves, e ela mordeu o interior da bochecha para conter o tremor que subia por sua coluna. "Tratados?", murmurou ele, os lábios a um sussurro de sua orelha, o hálito quente roçando a pele sensível de seu pescoço. "Eu ouvi histórias sobre você, Liora de Virn. Dizem que você devora almas com um olhar que deixa alfas de joelhos implorando por mais. Uma ninfomaníaca insaciável é o que sussurram nas cavernas de Talor. Hoje, eu descubro a verdade." Sua mão desceu,
traçando a curva de sua cintura com uma possessividade que a fez engolir em seco, o polegar pressionando levemente contra o osso do quadril, como se testasse os limites de sua resistência. O Salão do Trono das Sombras era o coração de Obsidra, uma fortaleza esculpida no pico negro de Vorak, onde o mar batia contra as bases como um tambor de guerra. Ali, clãs como os Fúria das Marés e os Guardiões das Profundezas forjavam pactos com sangue, selados em rituais que uniam corpos e espíritos sob a lua vermelha. Mas a paz era frágil, rebeliões fervilhavam nas ilhas periféricas, onde humanos como Liora eram vistos como pragas, portadores de fraquezas que diluíam o sangue lupino. Vortigern, marcado por uma cicatriz prateada no rosto, resquício de uma traição de seu próprio Pack, governava com punho de ferro, mas rumores de uma maldição antiga o assombravam, um pacto com os espíritos das névoas que exigia um sacrifício de desejo puro para ser quebrado. Liora tentou recuar, mas as correntes a prenderam no lugar, e o corpo dele era uma barreira inescapável. Seu coração acelerava, não só de medo, mas de algo mais profundo, uma faísca de desejo que ela sempre escondera sob camadas de orgulho ferido. Crescer em Virn, terra de mercadores cínicos e casamentos arranjados, a ensinara a reprimir anseios, mas aqui, sob o olhar predatório do rei, seu corpo traía segredos. O calor entre suas coxas crescia, um latejar urgente que a envergonhava, e ela apertou as coxas, rezando para que ele não notasse o rubor em suas bochechas. "Você mente para si mesma", disse ele, a voz um ronronar perigoso, os lábios roçando o lóbulo de sua orelha, antes de se afastar ligeiramente, deixando-a ofegante. "Seu corpo não mente. Eu sinto o tremor em você, o modo como sua respiração se acelera quando eu me aproximo. Se você é inocente, prove. Fique aqui em minha corte, e eu verei o que esconde por trás dessa fachada de virtude." Os guardas murmuraram ao fundo, mas Vortigern ergueu a mão, silenciando-os. Ele a soltou abruptamente, mas o ar entre eles ainda crepitava, carregado de promessas não ditas. Liora se ergueu, as pernas instáveis, o corpo dolorido pela proximidade negada. Ela sabia que recusar significava a morte, ou pior, ser oferecida como tributo aos Pecks rivais. Aceitar, porém, era dançar com o lobo, arriscar que os rumores se tornassem verdade em seus braços. Enquanto era levada para as masmorras temporárias nas entranhas da cidadela, o eco de sua risada a seguiu, um som que prometia noites de névoa e toques proibidos. Obsidra não perdoava fraquezas, mas talvez no fogo vulcânico de seu rei, Liora encontrasse o refúgio que tanto temia desejar. As masmorras das entranhas de Vorak ecoavam com o gotejar incessante de água salgada, infiltrando-se pelas fendas da rocha vulcânica, um ritmo que imitava o pulsar acelerado no peito de Liora. Ela se encolhera contra a parede úmida, as correntes removidas, mas o peso delas ainda marcado em sua pele como uma promessa de prisão maior. O ar era denso, carregado de sal e enxofre, e as sombras dançavam à luz fraca de uma tocha solitária, projetando formas que pareciam garras estendendo-se para tocá-la. Não era medo puro que a mantinha acordada. Era o eco daquela risada de Vortigern, grave e possessiva, que se infiltrava em seus pensamentos como névoa pelas janelas altas da cidadela. De repente, a porta de ferro rangeu, e 2 guardas entraram, seus olhos lupinos brilhando no escuro. "O Alfa Supremo a convoca para o banquete das névoas", grunhiu o mais alto, um homem de ombros largos coberto de cicatrizes prateadas, marcas de transformações sob luas cheias. Liora se ergueu devagar, o vestido rasgado colando-se à sua pele úmida, e seguiu-os pelas escadarias em espiral que subiam das profundezas. Cada degrau era um lembrete da armadilha. Aceitar o convite significava mergulhar na corte de Obsidra, onde humanos eram raridades, tributos vivos para saciar instintos ancestrais. O salão do banquete era um vasto antro escavado no coração da montanha, com tetos abobadados que se perdiam em trevas, iluminados por cristais luminescentes colhidos das grutas de Talor, pedras que pulsavam como veias expostas
tingidas de vermelho pelo sangue dos pactos antigos. Mesas longas de obsidiana negra estavam postas com carnes fumegantes de presas marinhas e vinhos fermentados de algas das marés furiosas, e o ar vibrava com o murmúrio de clãs rivais. Os Fúria das Marés, com suas tatuagens de ondas e presas afiadas, e os Guardiões das Profundezas, cujos olhares sombrios escondiam segredos de submundos aquáticos. Névoas eternas se enroscavam nos cantos, sussurrando lendas de espíritos que exigiam tributos de desejo para aplacar as erupções vulcânicas que abalavam as ilhas. Vortigern presidia a cabeceira, sua figura imponente envolta em uma túnica de peles negras que mal continha os músculos tensos, como se a fera dentro dele lutasse para emergir. Seus olhos dourados a encontraram imediatamente, e um sorriso predatório curvou seus lábios, revelando caninos ligeiramente alongados. Liora foi conduzida a um assento próximo, perto demais, e o calor de sua presença a atingiu como uma lufada de vapor termal. Os outros nobres a olhavam com desconfiança, sussurrando sobre a sedutora de Virne. Mas Vortigern ergueu uma taça, silenciando-os com um gesto. "Beba, Liora", ordenou ele, empurrando uma taça em sua direção. Sua mão roçou a dela ao fazê-lo, os dedos calejados traçando uma linha breve em sua palma, enviando um choque que fez seu pulso acelerarem. O vinho era espesso, com um gosto de ferro e mel silvestre, e ela bebeu para esconder o tremor em seus lábios. "Esta noite, você janta como uma das nossas. Prove sua lealdade ao tratado, ou revele o que realmente traz para Obsidra." Ela engoliu em seco, sentindo o líquido aquecer seu ventre, misturando-se ao calor que já latejava ali desde o encontro no trono. Os clãs observavam, e Liora sabia que um erro poderia acender uma rebelião. Pax como os Fúria acusavam-na de diluir o sangue lupino com feitiços humanos, enquanto os Guardiões sussurravam sobre maldições que Vortigern carregava. Uma marca que o impedia de formar laços verdadeiros sem um sacrifício de pureza. Mas pureza. Os rumores sobre ela eram mentiras tecidas por rivais de seu pai em Virne, que a viam como uma ameaça por sua recusa em casamentos arranjados, por seus olhares que prometiam mais do que palavras. À medida que o banquete prosseguia, a música começou. Tambores de conchas e flautas esculpidas em osso de baleia, evocando as marés que isolavam as ilhas. Vortigern se inclinou para ela, o braço roçando o encosto de sua cadeira, o corpo dele uma muralha de calor que a prendia. "Dançaríamos", murmurou, a voz baixa o suficiente para ser só deles, mas carregada de desafio. Seus lábios estavam perto de sua orelha novamente, o hálito quente fazendo os fios de cabelo em sua nuca se eriçarem. Liora hesitou, o coração martelando, mas recusar seria admitir fraqueza. No centro do salão, sob as névoas rodopiantes, ele a puxou para si. Sua mão se fechou em sua cintura firme e possessiva, os dedos pressionando a curva de seu quadril através do tecido fino, como se testasse a suavidade de sua pele por baixo. O corpo dele se alinhou ao dela em um ritmo lento. O peito largo roçando seus seios a cada giro, enviando ondas de calor que faziam suas coxas se apertarem involuntariamente. Liora sentiu a rigidez de sua forma contra sua barriga, uma pressão sutil, mas inegável, e um gemido contido subiu em sua garganta. Seus quadris se moviam juntos, guiados pela música, e ela odiou e ansiou, pelo modo como seu corpo respondia, um latejar urgente entre as pernas que a deixava ofegante, as bochechas coradas. "Você treme", sussurrou ele, inclinando a cabeça para que seus lábios roçassem o lóbulo de sua orelha, o cheiro dele, sal, fumaça e algo primal, a envolvendo como as névoas. "É medo ou desejo? Os rumores dizem que você anseia por isso, por um alfa que a domine." Sua mão desceu um pouco mais, traçando a linha de sua espinha, parando logo acima da base das costas, onde a pressão fazia suas pernas fraquejarem. Liora agarrou seus ombros para se equilibrar, sentindo os músculos duros sob as peles, e por um instante imaginou as garras retraídas arranhando sua pele, marcando-a como sua. "Você não me conhece",
rebateu ela, a voz rouca, os olhos fixos nos dele enquanto giravam. Mas seu corpo traía as palavras. Ela se inclinou para mais perto, o peito pressionando contra o dele, sentindo o batimento acelerado de seu coração lupino ecoar no seu. A dança os isolava dos olhares, um redemoinho de névoa e desejo, e Liora lutou contra o impulso de erguer o rosto, de deixar que aqueles lábios capturassem os seus. Em Virne, ela aprendera a esconder anseios, a reprimir o fogo que queimava por aceitação, por alguém que visse além das mentiras. Aqui, com Vortigern, era como se ele desenterrasse cada segredo, cada ferida de rejeição familiar. Ele parou abruptamente no limite do salão, encostando-a contra uma coluna de obsidiana fria. O corpo dele, uma barreira quente que a prendia. Seus quadris se alinharam de novo, a rigidez dele pressionando contra suas coxas, com uma urgência que a fez soltar um suspiro trêmulo. Eu descubro você, Liora, rosnou, os olhos dourados escurecendo com a fera interior. Amaldiçoado ou não, eu sinto o laço se formando. Seu sangue chama o meu. Seus dedos traçaram sua mandíbula, o polegar roçando o lábio inferior, e ela mordeu-o levemente. Um ato de desafio que o fez inspirar fundo, o peito subindo contra o dela. Mas um rugido distante, o mar batendo contra os penhascos, ou talvez um presságio de rebelião, os interrompeu. Vortigern recuou, os olhos flamejantes, deixando-a ofegante contra a pedra. Esta noite foi só o começo, prometeu, antes de se afastar para os nobres, que agora cochichavam sobre a dança proibida. Liora voltou ao assento, o corpo ardendo, o latejar insistente uma tortura que misturava vergonha e fome. Obsidra a consumiria, ou ela o faria. Nas sombras das ilhas, o verdadeiro julgamento mal começara. As névoas do banquete ainda rodopiavam no ar, quando Liora foi escoltada de volta aos aposentos temporários na ala superior da cidadela de Vorak. Seus passos ecoavam pelos corredores estreitos, esculpidos na rocha vulcânica, e iluminados por veias de cristais que pulsavam como corações vivos, tingidos de um vermelho sombrio. O vestido rasgado colava-se à sua pele suada, um lembrete pegajoso da dança que a deixara com o corpo em chamas, o latejar entre as coxas, uma insistência que ela mal conseguia ignorar. Cada respiração profunda trazia o cheiro residual de Vortigern, sal marinho misturado a algo feral, como o interior de uma caverna aquecida por fontes termais. E ela apertou os punhos para conter o tremor que subia por seus braços. Os guardas a deixaram sozinha, em uma câmara modesta, com paredes de obsidiana polida que refletiam sua silhueta exausta como um espelho distorcido. Uma cama estreita de peles grossas ocupava o centro, e uma janela alta dava para os penhascos negros, onde o mar negro de Obsidra rugia contra as falésias, enviando borrifos de espuma que se misturavam às névoas eternas. Liora se jogou na cama, o coração ainda acelerado, revivendo o momento em que os quadris dele se pressionaram contra os seus, a rigidez inegável de seu corpo fazendo suas pernas fraquejarem. Vergonha e desejo se entrelaçavam em seu peito. Como podia reagir assim a um homem que havia como uma ameaça, um enigma a ser desvendado? Os rumores de Virne a perseguiam até aqui. Uma devoradora de homens, uma mulher sem pudor, quando na verdade ela só ansiava por algo real, por um toque que não fosse calculado ou forçado por alianças mercantis. Um rangido na porta a fez-se endireitar. Não eram guardas, era ele. Vortigern entrou sem cerimônia, a túnica de peles esvoaçando como asas de uma sombra viva, seus olhos dourados fixos nela, com uma intensidade que fez o ar da câmara se aquecer. Ele fechou a porta com um clique suave, isolando-os do mundo exterior, e o som do mar distante pareceu amplificar o silêncio entre eles. Não pude deixar o banquete sem respostas, disse ele, a voz grave como o trovejar das marés, avançando até a beira da cama. Seu corpo bloqueava a luz dos cristais, projetando uma sombra longa sobre ela, e Liora sentiu o instinto de recuar. Mas suas pernas se recusaram a obedecer, presas pelo peso de sua presença. Respostas? Rebateu ela, erguendo o queixo apesar do rubor que subia por seu pescoço. Sentou-se na cama,
o tecido das peles roçando sua pele nua nas coxas expostas pelo vestido rasgado, e odiou como seu corpo já respondia ao dele. Um calor crescente no ventre, um formigamento que atraía. Vortigern se aproximou mais, ajoelhando-se ao nível dela, os joelhos tocando a borda da cama. Seus dedos traçaram o braço dela, leves como uma brisa, mas firmes o suficiente para enviar arrepios pela sua espinha. Os clãs sussurram que você é uma praga, Liora, que seu toque envenena o sangue lupino, desperta fraquezas que nos levam à ruína. Mas eu sinto o oposto. Seu cheiro me chama, como o das névoas que unem as ilhas. Ela engoliu em seco, o toque dele subindo até seu ombro, os calejados dedos pressionando levemente a clavícula, onde uma veia pulsava visível sob a pele. O calor de sua mão se infiltrava através do tecido fino, e Liora mordeu o lábio para conter um suspiro, sentindo as coxas se apertarem involuntariamente. Você me arrastou para cá como prisioneira. O que quer de mim agora? Provar os rumores que seus nobres espalham. Sua voz saiu rouca, carregada de desafio. Mas por dentro o pânico se misturava ao desejo. Medo de que ele visse as cicatrizes de sua alma. As rejeições de um pai que a via como mercadoria defeituosa, indigna de herança por sua recusa em se curvar. Vortigern inclinou a cabeça, os lábios a um sussurro de sua têmpora, o hálito quente roçando a pele sensível ali. Quero a verdade por trás das mentiras, minha maldição. Os espíritos das névoas me amaldiçoaram séculos atrás, após uma traição no Pack dos Guardiões. Nenhum laço se forma sem um sacrifício de desejo puro, sangue misturado, corpos unidos sem reservas. Você, com seus olhos que prometem fogo, pode ser a chave. Sua mão desceu, traçando a curva de sua cintura, os dedos se fechando possessivamente, puxando-a para mais perto, até que seus peitos roçassem o peito dele. Liora sentiu a linha dura de seus músculos contra si, o batimento acelerado de seu coração lupino ecoando no dela, e um gemido contido escapou de sua garganta. O latejar entre suas pernas se intensificou, uma urgência dolorosa que a fazia tremer, e ela agarrou a túnica dele, não para afastá-lo, mas para se ancorar. Eu não sou sua salvação, sussurrou ela, mas seu corpo se inclinou para ele, os quadris se alinhando por instinto, sentindo a pressão rígida de sua excitação contra sua barriga. O ar entre eles crepitava, carregado de névoa que se infiltrava pela janela, como se os espíritos observassem. Vortigern rosnou baixo, a fera interior despertando em seus olhos, e capturou sua boca em um beijo quase dado, os lábios roçando os dela quentes e exigentes, mas parando no último segundo, deixando-a ofegante, os lábios entreabertos em anseio. Sua mão apertou sua coxa, subindo até o limite do vestido, os dedos traçando a linha interna da perna, fazendo suas pernas fraquejarem e um suspiro trêmulo escapar. Antes que pudesse se render, um estrondo ecoou pelos corredores. Vozes raivosas, o tilintar de armas. Os Fúria das Marés invadiam a ala, liderados por um beta chamado Kaelor, cujas cicatrizes de batalhas navais brilhavam à luz fraca. Alfa Supremo! Gritou ele batendo na porta. A humana é uma espiã de Virn. Encontramos pergaminhos em suas coisas, tratados falsos para enfraquecer nossos laços. Vortigern se ergueu como uma tempestade, o corpo tensionado, mas seus olhos ainda flamejavam para Liora, prometendo continuação. Ele abriu a porta, bloqueando a visão dela com sua silhueta imponente. Recuem, ordenou, a voz um rugido que fez as paredes tremerem. Ela fica sob minha proteção até o ritual da lua vermelha. Qualquer um que a toque responde ao mar. Os betas recuaram, murmurando sobre rebeliões nas ilhas periféricas, onde humanos infiltrados agitavam packs contra a unificação. Quando a porta se fechou novamente, Vortigern voltou para ela, mas o momento se quebrara. Ele traçou seu rosto com o dorso da mão, um toque quase terno que contrastava com sua ferocidade. Eles temem o que não controlam, como eu temo, perder o controle com você. Liora se deitou de volta nas peles, o corpo ardendo de desejo negado, o coração pesado com o peso da maldição dele e das mentiras que a cercavam.
Nas profundezas de Obsidra, onde o vulcão de Vorak roncava como uma besta adormecida, ela sabia que o verdadeiro teste viria. Um ritual que exigiria não só sangue, mas a entrega de almas entrelaçadas. E pela primeira vez, parte dela ansiava por isso, pelo refúgio nos braços do lobo que havia, como mais do que uma sombra. O ar na câmara ainda vibrava com o eco das vozes raivosas dos betas, quando Vortigern se virou para Liora, seus olhos dourados agora sombreados por uma fúria contida que fazia as veias em seu pescoço pulsarem como as correntes subterrâneas das ilhas. Ele cruzou o espaço em 2 passos, o corpo imenso bloqueando a luz trêmula dos cristais, e estendeu a mão para ajudá-la a se erguer da cama de peles. Seus dedos se entrelaçaram aos dela com uma urgência que não era só proteção. Era posse, um aperto que enviou um calor escaldante subindo por seu braço, infiltrando-se até o centro de seu ser. Liora se levantou devagar, o vestido rasgado roçando contra as coxas, e sentiu o peito dele roçar o seu por um instante, o batimento lupino dele ecoando como um tambor de guerra em seu próprio coração. "Você precisa se preparar", murmurou ele, a voz rouca, os lábios perto demais de sua testa, o hálito quente como o vapor de uma fenda vulcânica. O ritual da lua vermelha é amanhã. Os espíritos das névoas exigem pureza, mas os clãs. Eles cheiram fraqueza em você, em nós. Sua mão livre subiu, traçando a linha de sua mandíbula com o polegar calejado, pressionando levemente o ponto onde sua pulsação traía o latejar insistente que a consumia desde o banquete. Liora engoliu em seco, o toque dele acendendo faíscas na pele, fazendo suas pernas tremerem como se o chão de obsidiana se dissolvesse sob seus pés. Ela queria recuar, impor distância. Mas seu corpo se inclinou para ele, os quadris se alinhando involuntariamente, sentindo a rigidez sutil de sua forma contra a curva de sua barriga. Uma promessa perigosa que a deixava ofegante, o calor entre suas coxas crescendo como uma maré inevitável. Antes que pudesse responder, um novo estrondo ecoou pelos corredores, o som de botas pesadas e rosnados abafados, como se a rebelião dos Fúria das Marés se espalhasse como névoa venenosa. Vortigern praguejou baixo, um som gutural que vibrou em seu peito, e a puxou para si, o braço envolvendo sua cintura com força protetora, os dedos se cravando na carne macia acima do quadril. O contato era elétrico, o corpo dele uma muralha de músculos tensos que a prendia contra si. O cheiro de sal e fúria primal invadindo seus sentidos. "Fique atrás de mim", ordenou ele, os lábios roçando sua orelha no processo, enviando arrepios pela espinha dela. Liora assentiu, mas seu coração martelava não só de medo, era o modo como ele a segurava, como se ela fosse algo precioso e frágil, mas ao mesmo tempo algo que ele ansiava devorar. A porta se escancarou com um rangido de dobradiças enferrujadas, e Kylori rompeu à frente de meia dúzia de betas, seus olhos lupinos flamejantes, as tatuagens de ondas em seus braços, parecendo se mover à luz fraca. "Alfa Supremo, isso não pode continuar", rosnou ele, apontando um dedo acusador para Liora, que se encolhia ligeiramente atrás de Vortigern. "Os pergaminhos que encontramos em suas bagagens falam de um veneno de Virn, algo que dilui nosso sangue, desperta desejos que nos enfraquecem contra as marés. Ela é a causa das visões que assombram os guardiões, das erupções que racham Vorak. Expulse-a para as profundezas, ou os clãs se voltarão contra você." Vortigern se endireitou, sua silhueta crescendo como uma sombra viva, e um rosnado baixo escapou de sua garganta, fazendo os betas recuarem um passo. Ele manteve Liora colada a si, o braço ainda firme em sua cintura, os dedos traçando círculos distraídos na curva de suas costas. Um gesto que a acalmava e inflamava ao mesmo tempo, o calor de sua palma se infiltrando através do tecido fino, fazendo sua respiração se acelerar. "Vocês ousam invadir meus aposentos com acusações veladas?", rebateu ele, a voz um trovão que ecoou pelas paredes úmidas. "Os pergaminhos são tratados antigos, selados com sangue de meu avô e os mercadores de Virn. Ela não é espiã, é o elo que pode quebrar minha maldição. Toquem nela,
e eu os afogo nas névoas eu mesmo. Kylor hesitou, os olhos dardejando para Liora, cheios de desconfiança e algo mais sombrio. Inveja, talvez, pelo modo como o Alfa a protegia. E se ela for a maldição em si? Os espíritos sussurram que um desejo impuro trará o colapso das ilhas. Sua fraqueza por essa humana nos condena a todos. Os betas murmuraram em concordância, o ar carregando-se de tensão como antes de uma erupção vulcânica. Liora sentiu o pânico subir, misturado à vergonha das mentiras que a seguiam desde Virne. O pai que a renegara por recusar um casamento com um lorde cruel, espalhando boatos para justificar sua desonra, pintando-a como uma sedutora sem alma, para encobrir sua própria ganância. Aqui, em Obsidra, aquelas sombras ganhavam garras, ameaçando rasgar o frágil laço que se formava com Vortigern. Ele avançou um passo, forçando Kylor a recuar, mas manteve Liora ancorada ao seu lado, o corpo dele uma barreira inescapável. O ritual provará tudo. Sob a lua vermelha, sangue e desejo se unem. Se ela for veneno, os espíritos a rejeitarão. Se for salvação, os clãs se curvarão. Sua mão apertou a dela, os dedos entrelaçados com uma intimidade que contrastava com a fúria em sua voz, e Liora sentiu um tremor percorrê-la, o polegar dele roçando sua palma em um gesto secreto que a fez corar. O latejar urgente em seu ventre se intensificando como uma onda quebrando contra os penhascos. Os betas recuaram relutantes, mas Kylor lançou um último olhar venenoso antes de sair, prometendo sussurros que alimentariam a rebelião nas grutas de Talor. Quando a porta se fechou, Vortigern se virou para ela, o rosto marcado pela cicatriz prateada, agora suavizado por uma vulnerabilidade rara. Ele a guiou até a janela, onde as névoas eternas se enroscavam nos penhascos negros, o mar rugindo abaixo como um amante ciumento. «Eles não entendem», sussurrou ele, puxando-a para mais perto, o peito dele pressionando suas costas, os braços envolvendo sua cintura em um abraço que era ao mesmo tempo consolo e armadilha. Liora sentiu a linha firme de seu corpo alinhar-se ao dela, a rigidez de sua excitação roçando sutilmente contra suas nádegas, enviando ondas de calor que faziam suas coxas se apertarem, um suspiro contido, escapando de seus lábios. Seus lábios roçaram a curva de seu pescoço, quentes e hesitantes, traçando uma linha que a fez arquear involuntariamente contra ele. «Eu temo que você me destrua», confessou ele, a voz um ronronar contra sua pele, os dentes roçando levemente o lóbulo de sua orelha sem morder. «Mas seu toque, ele desperta algo além da maldição, algo que eu enterrei há séculos». Liora virou o rosto, os lábios a um sussurro dos dele, o coração disparado com o conflito interno. O medo de ser usada como peão em rituais sangrentos, a vergonha de desejar um monstro que podia esmagá-la e o anseio profundo por aceitação, por um laço que curasse as feridas de rejeição. Ela ergueu a mão, traçando a cicatriz em seu rosto, sentindo a pele áspera sob seus dedos, e por um instante, seus corpos se fundiram em uma promessa silenciosa, o calor entre eles crepitando como lava sob a crosta. Mas o ronco distante do vulcão de Vorak os lembrou do tempo escasso. A lua vermelha se erguia no horizonte enevoado, e com ela, o ritual que testaria não só o sangue, mas as almas entrelaçadas. Liora se afastou ligeiramente, ofegante, o corpo ardendo de desejo negado, sabendo que amanhã, nas profundezas sagradas, não haveria interrupções. Os espíritos observavam, e Obsidra exigia tudo, ou nada. As névoas eternas de Obsidra se adensavam contra a janela da câmara, como dedos espectrais tentando invadir o espaço entre Liora e Vortigern, mas nada podia dissipar o calor que emanava do corpo dele, pressionado às suas costas. Seus braços ainda a envolviam pela cintura, firmes como correntes forjadas no vulcão de Vorak, os dedos traçando padrões invisíveis na curva de sua barriga, cada movimento enviando ondas de tremor por sua espinha. Liora sentia a rigidez de sua excitação roçar sutilmente contra suas nádegas, uma pressão insistente que a fazia arquear involuntariamente, o latejar urgente entre suas coxas se intensificando
como o rugido do mar abaixo. Seu hálito quente roçava a pele sensível de seu pescoço. E ela mordeu o lábio para conter um gemido, o corpo traidor se inclinando para mais contato. Apesar do pânico que martelava em seu peito, medo de se perder nesse lobo amaldiçoado, de se tornar o sacrifício que os espíritos exigiam. Eu não posso esperar mais, murmurou ele, a voz um rosnado baixo que vibrou contra sua orelha, os lábios traçando uma linha devagar ao longo de sua nuca, parando logo acima da clavícula, onde uma veia pulsava exposta. Seus dentes roçaram a pele ali, não mordendo, mas ameaçando. E Liora inspirou fundo, o ar se tornando espesso em seus pulmões, o calor crescendo em seu ventre como lava borbulhante. Ela girou nos braços dele, enfrentando seus olhos dourados, pupilas dilatadas pela fera interior que lutava para emergir. Suas mãos subiram até os ombros largos de Vortigern, sentindo os músculos tensos sob a túnica de peles, e por um instante imaginou rasgar o tecido, expor a cicatriz prateada que marcava seu peito como um mapa de traições passadas. Você me arrasta para isso sem escolha, sussurrou ela, a voz rouca, os dedos se cravando levemente em sua carne. E se o ritual me quebrar? E se eu for mesmo o veneno que eles dizem? Vortigern capturou sua mão, levando-a aos lábios para beijar a palma com uma urgência que a fez tremer, a língua roçando o centro de sua pele, em um gesto que enviou faíscas diretas para seu núcleo. Então quebre-me primeiro, rebateu ele, puxando-a para si, até que seus peitos se pressionassem contra o peito dele, o batimento acelerado de seu coração lupino ecoando no dela como um chamado primal. Seus quadris se alinharam, a rigidez dele agora inegável contra a suavidade de sua barriga, e Liora soltou um suspiro trêmulo, as coxas se apertando para conter o formigamento que a consumia. Ele inclinou a cabeça, os lábios a um sussurro dos dela, o cheiro de sal e enxofre a envolvendo como as névoas. Mas parou, deixando o anseio pairar no ar, uma tortura que a fazia arquear contra ele, ansiando pelo beijo negado. Um estrondo súbito pelas escadarias em espiral os separou. O som de patas pesadas e rosnados ecoando pelas paredes de obsidiana, como se o próprio vulcão despertasse. Vortigern se endireitou, os olhos flamejando, e empurrou Liora para trás da cama de peles, seu corpo uma barreira protetora. Fique aqui, ordenou a voz carregada de fúria, mas seus dedos demoraram um segundo a mais em sua cintura, traçando uma promessa silenciosa. Ele abriu a porta com um empurrão, revelando Kylor e um grupo maior de betas dos Fúria das Marés, agora armados com lâminas curvas forjadas em conchas afiadas, os olhos lupinos brilhando com rebelião aberta. Atrás deles, sombras de guardiões das profundezas se moviam nas trevas dos corredores, suas silhuetas alongadas como espectros das grutas submersas. Chega de mentiras, Alfa Supremo! Rugiu Kylor, avançando com presas à mostra, as tatuagens de ondas em seus braços parecendo se contorcer à luz trêmula dos cristais. Os espíritos nos avisaram em visões. A humana desperta as erupções. As ilhas tremem, porque você a protege diluindo nosso sangue com desejos impuros. Entregue-a para o mar, ou nós a tomamos. Os betas avançaram, o ar carregando-se de um cheiro metálico de fúria e sal, e Liora se encolheu atrás da cama, o coração disparado, mas uma faísca de raiva se acendendo em seu peito. Ela não era vítima, não mais. As mentiras de Virna a haviam moldado em algo feroz, uma mulher que recusava ser mercadoria, e aqui nas profundezas de Obsidra, ela não se curvaria. Vortigern rosnou, um som que fez as paredes vibrarem, e sua forma começou a mudar, músculos inchando sob a pele, garras se estendendo das mãos enquanto a fera interior emergia. Ele se lançou contra o primeiro beta, derrubando-o com um golpe que ecoou como trovão, mas eram muitos, e Kylor mirou em Liora, saltando sobre a cama com um uivo selvagem. Ela rolou para o lado, o vestido rasgado se rasgando mais, expondo a curva de sua coxa, que agarrou uma tocha da parede, brandindo-a como uma arma improvisada. O fogo iluminou seu rosto, destacando os olhos castanhos flamejantes, e ela acertou Kylor no ombro,
o cheiro de peles queimadas enchendo o ar. "Eu não sou sua presa", gritou ela, a voz ecoando com uma força que surpreendeu até a si mesma. Vortigern virou-se no caos, seus olhos encontrando os dela por um instante, cheios de uma mistura de orgulho e desejo cru. Ele a alcançou em um salto, puxando-a para si no meio da briga, o corpo dele colando ao dela enquanto derrubava outro beta. Seus braços a envolveram, os músculos tensos roçando seus seios, o suor salgado de sua pele misturando-se ao dela, em um contato que a deixou ofegante, mesmo no meio do perigo. "Corra para as grutas sagradas", sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele úmida, antes de empurrá-la para uma passagem secreta nas paredes de obsidiana. Um túnel antigo usado para rituais, onde as névoas se adensavam como véus protetores. Liora correu pelas entranhas da cidadela, o som da luta ecoando atrás dela, o coração martelando com medo por ele e por si mesma. O túnel descia em espiral, o ar ficando mais denso, carregado de umidade salgada, e o pulsar fraco de cristais vermelhos que iluminavam o caminho como veias vivas. Ela emergiu nas grutas de Talor, um vasto complexo subaquático onde o mar negro se infiltrava por fendas, formando piscinas luminescentes que refletiam as estrelas filtradas pelas névoas. Ali, altares de coral negro erguiam-se do chão, gravados com runas de sangue ancestral, o local do ritual da lua vermelha. O ar era elétrico, como se os espíritos observassem, e Liora se encostou a uma coluna úmida, as pernas fraquejando, o corpo ainda ardendo do toque de Vortigern, o modo como ele a protegera, como se ela fosse o centro de seu mundo amaldiçoado. Minutos se arrastaram como horas, até que ele apareceu na entrada da gruta, ensanguentado, mas vitorioso. A túnica rasgada revelando cicatrizes frescas que brilhavam prateadas. Seus olhos a encontraram, e ele cruzou o espaço em passos lentos, o peito subindo e descendo com respirações pesadas. Eles recuaram. "Por enquanto", disse ele, parando a centímetros dela, o calor de sua presença a envolvendo novamente. Sua mão subiu, limpando uma mancha de sangue de sua bochecha com o polegar, o toque gentil contrastando com a ferocidade recente. Liora sentiu o tremor retornar, o corpo reagindo à proximidade dele, os mamilos endurecendo sob o tecido fino, um calor úmido se acumulando entre suas pernas. "Você lutou", murmurou ele, inclinando-se até que seus lábios roçassem os dela, quentes e salgados. Como uma loba. Ela o empurrou levemente contra a coluna, invertendo as posições, os quadris se pressionando contra os dele, em um desafio que a surpreendeu. "Eu não sou fraca", sussurrou, os dedos traçando a linha de seu peito exposto, sentindo o coração dele disparar sob sua palma. O latejar em seu próprio corpo era insuportável agora. Uma urgência que a fazia se inclinar para ele, os lábios se encontrando em um beijo quase dado, roçando, prometendo, mas parando para que o desejo se acumulasse como as marés. Vortigern gemeu baixo, as mãos se fechando em suas coxas, erguendo-a ligeiramente até que suas pernas se enroscassem em sua cintura, a rigidez dele pressionando diretamente contra seu centro, enviando ondas de prazer que a fizeram arquear, um suspiro escapando em sua boca. A lua vermelha começava a se erguer no horizonte enevoado, visível através das fendas da gruta, tingindo o ar de um brilho carmesim. O ritual os chamava, e com ele, a verdade. Se o laço entre eles quebraria a maldição ou selaria o destino das ilhas. Liora se afastou do beijo negado, ofegante, os olhos fixos nos dele, sabendo que nas profundezas de Talor não haveria mais interrupções. Os espíritos esperavam sangue e desejo, e pela primeira vez ela ansiava entregá-los, encontrando força no lobo que havia como salvação. A lua vermelha se erguia sobre as grutas de Talor como uma ferida aberta no céu enevoado, tingindo as piscinas luminescentes de um carmesim pulsante que se refletia nas paredes de coral negro. Liora sentia o peso daquele brilho em sua pele, como se os espíritos das névoas a tocassem diretamente, sussurrando promessas de união ou destruição. Vortigern,
a segurava ainda, as mãos firmes em suas coxas, erguendo-a contra a coluna úmida, seus corpos alinhados em uma pressão que a fazia tremer de dentro para fora. A rigidez dele roçava insistentemente contra seu centro, através do tecido rasgado do vestido, enviando ondas de calor que se acumulavam em seu ventre. Um latejar urgente e doloroso que a deixava ofegante, as unhas cravadas em seus ombros para se ancorar. Seus lábios pairavam a um sussurro dos dela, quentes e salgados do suor da batalha. E ela inclinou a cabeça, ansiando pelo contato que ele negava, prolongando a tortura até que um gemido contido escapasse de sua garganta. "Não aqui", rosnou ele, baixando-a devagar, mas mantendo as mãos em sua cintura, os dedos traçando a curva de seus quadris com uma possessividade que a fazia arquear involuntariamente. Seus olhos dourados, dilatados pela lua, devoravam o rosto dela, e Liora sentiu o rubor subir por seu pescoço, o corpo traidor respondendo ao modo como ele a olhava, não como uma prisioneira, mas como uma igual, uma chama que podia incendiá-lo. O altar exige sangue primeiro, depois, tudo. Sua voz era um ronronar grave, vibrando contra sua pele enquanto ele a guiava para o centro da gruta, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora em meio à névoa que se adensava, carregada de umidade salgada e o cheiro primal de terra molhada. O altar de coral negro erguia-se do chão como uma presa petrificada, gravado com runas ancestrais que brilhavam vermelhas sob a luz lunar filtrada pelas fendas no teto. No centro, uma lâmina curva de obsidiana aguardava, afiada como as garras de um lobo, e ao redor, poças de água salgada borbulhavam fracamente, como se o mar respirasse. Liora hesitou ao pé do altar, o coração martelando contra as costelas, memórias de Virn invadindo sua mente, o pai a arrastando para negociações frias, os olhares acusadores que a rotulavam como defeituosa, uma mulher cujos desejos a tornavam indigna. Aqui, na profundidade de Obsidra, aqueles fantasmas pareciam se dissolver na névoa, mas o medo persistia. E se o ritual revelasse que ela era mesmo o veneno, uma humana frágil demais para o fogo lupino? Vortigern pegou a lâmina, seus músculos tensionando sob a túnica rasgada, e cortou a palma de sua própria mão com um movimento preciso. Sangue negro escorreu, pingando no altar e fazendo as runas acenderem com um fulgor que iluminou a gruta inteira. Ele estendeu a lâmina para ela, os olhos fixos nos seus, uma vulnerabilidade crua neles que a surpreendeu, o Alfa Supremo, unificador de clãs selvagens, tremendo levemente ao esperar. "Seu sangue com o meu", murmurou ele, puxando-a para mais perto, o peito largo roçando seus seios enquanto guiava sua mão. Liora sentiu o calor de sua pele contra a dela, o modo como seu corpo se inclinava, protetor e faminto, e cortou a palma com um sibilo de dor, o sangue misturando-se ao dele em um riacho carmesim que serpenteava pelas runas. No instante em que os fluidos se uniram, um tremor sacudiu a gruta. O vulcão de Vorak roncou ao longe, e as névoas se agitaram como serpentes vivas, enroscando-se ao redor deles. Vortigern gemeu, o som gutural ecoando em seu peito, e puxou Liora contra si, os braços envolvendo-a com força, enquanto o laço se formava. Ela sentiu como se fios invisíveis se entrelaçassem em suas veias, um calor escaldante subindo por seu corpo, misturando-se ao desejo que já ardia. Seus quadris se pressionaram um contra o outro. A rigidez dele agora uma âncora urgente contra sua barriga, e ela arqueou as costas, um suspiro escapando, enquanto o latejar entre suas coxas se tornava uma torrente, as pernas fraquejando contra as dele. "Sinta", sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível, os dentes traçando uma linha leve que a fez tremer. "O sangue nos une, a maldição, ela quebra." As runas explodiram em luz, e visões inundaram a mente de Liora, memórias de Vortigern, não as do rei feroz, mas do jovem Alfa traído pelos guardiões, amaldiçoado a uma solidão eterna, ansiando por um laço que curasse as feridas de traição. Ela viu suas próprias dores, a rejeição em Virn, o pai a vendendo como tributo
para encobrir dívidas, os rumores tecidos para silenciá-la. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, e ela o beijou então, sem hesitação, os lábios se fundindo aos dele em um contato faminto, línguas roçando em uma dança que espelhava o pulsar do sangue. Vortigern correspondeu com um rosnado, as mãos descendo para apertar suas nádegas, erguendo-a contra o altar, os corpos se alinhando em uma fricção que a fez gemer em sua boca, o calor entre eles crescendo como uma erupção iminente. Mas o ritual não terminava em desejo. As névoas se condensaram em formas espectrais, espíritos ancestrais que testavam o laço com sussurros gélidos. Prove a pureza, exigiram eles, e Liora sentiu uma dor aguda na palma, como se o sangue os julgasse. Vortigern a segurou mais firme, o corpo dele uma barreira contra o frio, os músculos tensos roçando seus seios a cada respiração acelerada. Eu a protejo, rosnou ele para as sombras, e Liora, sentindo a força dele fluir para si, ergueu a voz. Nós nos protegemos. O ar crepitou, e as visões se dissiparam, a maldição se desfazendo em um vendaval de névoa que se dissipou pelas fendas, deixando o ar claro pela primeira vez em séculos. O ronco do vulcão cessou, e um silêncio reverente caiu sobre Talor. Vortigern abaixou do altar, mas não a soltou, os dedos traçando sua espinha com uma ternura que contrastava com a ferocidade lupina. Você me salvou, murmurou ele, inclinando a testa contra a dela, os lábios roçando os seus em um beijo suave, prolongado, que reacendeu o fogo em seu ventre. Liora sorriu, o corpo ainda trêmulo de excitação negada, mas agora livre, o latejar uma promessa, não uma prisão. Nós nos salvamos, rebateu ela, as mãos em seu rosto, traçando a cicatriz prateada que agora parecia uma marca de vitória. Horas depois, quando o sol cinzento de Obsidra despontou, os clãs se reuniram nas grutas, atraídos pelo tremor que anunciava a mudança. Caelor e os betas dos Fúria das Marés se curvaram, os olhos arregalados ao verem o ar limpo, as névoas recuadas como um véu rasgado. Vortigern ergueu Liora ao seu lado, anunciando o laço forjado. Ela é a rainha das ilhas, unificadora de sangue e desejo. Os rosnados de aprovação ecoaram, e pela primeira vez Liora sentiu pertencimento, não como uma sedutora amaldiçoada, mas como uma mulher cujos anseios curavam monstros. Nas noites que se seguiram, em aposentos elevados sobre os penhascos de Vorak, eles exploraram o laço sem pressa, corpos se entrelaçando em toques que curavam feridas antigas, o mar rugindo abaixo como uma bênção. Obsidra florescia, e Liora, ao lado do lobo que a descobrira, encontrou o refúgio que sempre temera desejar, um amor feroz, eterno como as marés.